O discurso do presidente Donald Trump no Congresso americano gerou reações políticas. Analistas avaliam que o republicano amplia as divisões internas no país e mexe até com o bipartidarismo. Nosso entrevistado agora é o professor Lier Pires Ferreira, especialista em relações internacionais, pesquisador do núcleo dos BRICS da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, professor? Sempre bom receber o senhor aqui. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora, Vilela, que também estão na bancada, e aqueles que nos acompanham em todo o Brasil. Professor, claro que falando sobre a política nos Estados Unidos, né, essa discussão de divisão no país a partir de um discurso como esse, ou seja, passadas quase 24 horas desse discurso, claro que a reação é muito grande, mas de uma certa maneira foi algo atípico que um presidente fez no Congresso americano? Isso ameaça algum tipo de questão política no país, na avaliação do senhor, na visão do senhor? Tiago, o discurso do Trump foi absolutamente atípico em vários contextos, né? Primeiro, que ele foi longo demais. Segundo, que ele foi agressivo e contundente demais. A impressão que nós temos é que Donald Trump ainda não saiu do palanque de campanha, né? Parece que ele ainda não percebeu que ele já é o presidente eleito, que ele já está empossado, que ele já está governando e que ele deve governar para a totalidade dos americanos e não apenas para os seus correligionários. Nós vimos ali um discurso com uma série de elementos que não puderam ser comprovados. Ele falava nos gastos americanos em relação, por exemplo, à guerra russo-ucraniana, superlativizando os valores que ali estavam sendo colocados. Ele voltou a atacar imigrantes, populações LGBTQIA+, negros e outros. Fez um discurso contrário à cultura woke e outros elementos que, de alguma forma, se opõem a sua percepção política. Em alguns contextos, é importante dizer, ele não foi apenas hostilizado de alguma forma por parlamentares do Partido Democrata, alguns dos quais se retiraram da audiência, outros sustentavam cartazes, outros vaiavam os discursos presidenciais. Quando ele fala, por exemplo, no aumento de 25%, nas tarifas comerciais sobre países como Canadá e México, que são aliados estratégicos dos Estados Unidos e que fazem parte do NAFTA, além da China, ele encontrou alguma oposição e resistência até mesmo entre parlamentares republicanos, ou seja, parlamentares da sua base, do seu próprio partido. Então, assim, é muito interessante nós percebermos que o governo Donald Trump, embora ele venha gerando uma pauta midiática muito grande, ele vem também gerando uma resistência interna muito grande. É nesse sentido que, mais do que enterrar o bipartidarismo, eu acho que o Trump está colocando as bases que vão permitir um resgate do Partido Democrata nas próximas eleições. Vamos acompanhar esse mandato do Trump com muita atenção, mas até aqui, com a baixa de popularidade que o presidente já está sofrendo em tão pouco tempo, me parece que esse vai ser um segundo governo bastante difícil. Professor, vou chamar então os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Bom, nesse quadro que o senhor desenha aí, de que o governo vai ser bastante difícil, e considerando as resistências políticas e principalmente da justiça que o presidente Trump vem enfrentando, o senhor acha que ele consegue ficar ligado nesse modo lei do mais forte ao longo do mandato, ou ele não tem fôlego para tanto? Olha, parece que pela sua própria personalidade, o Trump é uma pessoa que vai tender a sustentar esse tom belicoso, essa perspectiva mais agressiva, tanto do ponto de vista da política interna quanto do ponto de vista da política externa, que é exatamente o quadro que nós estamos acompanhando agora, nesse pouco tempo que ele ainda tem, que ele já teve de mandato. É muito interessante a tua pergunta em relação ao Poder Judiciário, porque o Trump ele tem maioria tanto no Congresso Nacional, quanto ele domina a máquina do Partido Republicano e, além de tudo, como nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui em outros momentos, ele também tem a maioria da Suprema Corte. A Suprema Corte é bastante conservadora. No entanto, ele já vem sofrendo algumas derrotas. Por exemplo, quando ele sinalizou a perspectiva de que filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos não teriam a nacionalidade americana, que é uma afronta direta à Constituição, ele foi obstado, inclusive, por juízes da Suprema Corte Americana, que também vem limitando o congelamento que o Trump busca fazer no auxílio externo a outras nações. Então, parece que mesmo em relação ao Poder Judiciário,
o Trump vem encontrando aí algumas resistências importantes, o que reforça a perspectiva institucional da política americana. Se o Trump não conseguir estabelecer diálogos com essa institucionalidade norte-americana nos mais diversos níveis, que é muito forte, possivelmente ele vai ter aí problemas muito grandes ao longo do mandato, em que pese toda a sua virulência, em que pese toda a contundência da sua fala e também o seu carisma, porque temos que reconhecer que Trump é muito carismático. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, tratando de um tema que ainda tem ligação com os Estados Unidos também, mas agora com um foco no Mercosul, nós tivemos as declarações recentes do presidente da Argentina, Milei, fazendo críticas ao Mercosul, dizendo que o Mercosul só serviu para enriquecer alguns empresários brasileiros, enfim, uma certa ameaça até de ruptura da participação da Argentina no bloco, visando algum tipo de bloco, algum tipo de relação mais direta com os Estados Unidos. Na sua avaliação, isso tem fundamento, tem perspectiva de acontecer ou é algo que também fica ali no mundo das bravatas e do discurso político? Oi, Vilela, boa noite. Mais uma vez, assim, a gente vem acompanhando ao longo do processo argentino, né, uma fala também bastante disruptiva, né, por parte do Javier Milei. Não apenas enquanto ele foi candidato, mas também agora, né, ao longo da sua presidência. E ele ocupa, né, pela questão da presidência rotativa, a própria presidência do Mercosul. E a gente sabe que a diplomacia brasileira vem encontrando aí bastante dificuldade, né, para poder tocar uma pauta mais construtiva, principalmente no contexto do recém-assinado acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, a tentativa de fazer da Argentina um parceiro preferencial dos Estados Unidos já foi tentada por outros presidentes, inclusive presidentes, né, da linha mais liberal, não presidentes peronistas clássicos, né, como o último governo argentino. Então, assim, o que a gente tem percebido é que os próprios empresários argentinos não se coadunam com essa perspectiva de uma ruptura, né, da Argentina com o Mercosul. Por quê? Porque eles sabem que uma associação mais direta para os Estados Unidos tende a fortalecer o setor primário, né, da Argentina, principalmente o setor agrário exportador, mas prejudicar bastante o setor industrial. O Brasil ainda é um dos países que recebe a maior parte, né, do produto industrial argentino. Sem o mercado brasileiro e sem o mercado do Mercosul, os empresários argentinos, principalmente do setor industrial, não terão para onde, né, colocar as suas mercadorias em mercados externos. Por isso que nós já estamos acompanhando uma resistência bastante significativa desse empresariado em relação a essa postura do Milei, que eu também não acredito que vá avançar. Mas, claro, temos que acompanhar. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né? Eu tenho uma careca, não tenho uma bola de cristal. Então, o que a gente faz é análise política e não adivinhação. Mas os dados que nós temos até aqui nos indicam uma grande dificuldade do Milei cumprir essa agenda mais disruptiva em relação ao Mercosul e muito em função do empresariado, né, argentino, que depende do mercado brasileiro, assim como do mercado uruguaio e paraguaio, para colocar produtos de maior valor agregado e que, evidentemente, qualificam a pauta de exportações da Argentina. Professor de Relações Internacionais, Leer Pires Ferreira, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Professor, bom resto de semana, um abraço, até a próxima. Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Dora Vilela, muito obrigado pela interlocução qualificada e a todos meu boa noite. Obrigado.